Bem-vindos ao canal Química Pelúcio, e nessa aula nós vamos dar continuidade àquela conversa sobre reações orgânicas, beleza? Referentes a reações de adição. Bom, as primeiras classes de reações que nós vamos estudar são aquelas que envolvem, no caso, os carbonos de dupla ligação, certo? Então, carbonos, as adições que acontecem em carbonos que fazem duplas ligações, certo? Bom, a primeira reação que a gente vai conversar é uma reação que tem um contexto histórico muito legal e também uma aplicação industrial muito importante presente na nossa vida, que é a reação de hidrogenação, certo? Então, hidrogenação. Então, vamos entender o que significa essa reação, como ela acontece. Então, hidrogenação. Bom, gente, a hidrogenação ela é a adição de átomos de hidrogênio na minha molécula, certo? Então, nesse caso, a minha dupla ligação, ela vai se quebrar, ok? Então, aqui eu vou ter lá a minha dupla ligação, e essa dupla ligação, ela vai se romper, lembra? A ligação π, a ligação mais fraca se rompe, e nesse caso, vai se abrir aí mais dois pontos, né, onde eu posso adicionar a minha outros átomos na minha molécula. E nesse caso da hidrogenação especificamente, nós vamos adicionar hidrogênio. Então é a reação que envolve o gás hidrogênio. Esse gás hidrogênio vai se quebrar aí, no caso a ligação dele, e os hidrogênios vão ser adicionados aonde havia uma dupla ligação nesses novos sítios de ligação, certo? Então praticamente é isso. Quebra a dupla ligação e eu adiciono hidrogênios. Bom, o que facilita, o que caminho a reação precisa seguir, o que precisa acontecer para um sistema conseguir sofrer hidrogenação, ou conseguir realizar uma hidrogenação? Eu preciso de pressão, certo? Eu preciso que o sistema aumente aí a pressão do meu sistema. Eu preciso também de aquecimento, triângulozinho, né? Esse deltazinho aí significa aquecimento para nós nos símbolos de equações. Então, aumento de pressão, aumento de temperatura e principalmente, gente, um catalisador, certo? Um catalisador para agilizar, para criar um caminho mais rápido, facilitar o encaixe desse hidrogênio na minha molécula, ok? Bom, gente, então praticamente a hidrogenação é isso daqui, certo? Praticamente isso daqui. Agora, o que tem a hidrogenação? Por que ela é tão importante para nós? Porque ela está envolvida, gente, no processo industrial da formação das margarinas. Antes de conversar sobre isso diretamente, a formação de uma margarina, eu queria conversar com vocês um pouquinho, um pouco do contexto histórico, certo? Da onde que surgiu primeiramente essa ideia de margarina. Bom, lá pelos anos de 1869, não tinha ainda um substituto da manteiga, certo? A manteiga, que era um produto um pouco mais caro, certo? Então não havia um produto que substituísse essa manteiga. E o imperador francês Napoleão III, ele precisava que essa manteiga fosse substituída, certo? Por um produto que fosse um custo mais barato, por um produto que fosse mais acessível à população que era mais pobre, aos militares, certo? Então ele necessitava de um substituto, já que a manteiga era um produto um pouco mais elevado e não tinha como chegar à população mais pobre. Pensando nisso, né, um químico francês chamado Moriès, não sei se assim se pronuncia, né, mas um químico francês chamado Moriès, ele acabou desenvolvendo, né, um produto que fosse candidato a substituto dessa manteiga. Ele pegou alguns produtos, né, algumas substâncias, principalmente aí sebo de boi, ok, para fabricar. E o primeiro resultado surgiu meio que uma pasta de coloração branca, certo? E essa pasta de coloração branca, ela tinha semelhança a uma pérola. E aí a palavra pérola, ela nos remete ao termo margarina, certo?
Vamos dizer assim, não exatamente a palavra margarina, mas há uma palavra que originou o sentido de margarina, certo? Justamente por uma pasta meio branca. Na realidade, essa foi conhecida como a primeira margarina, certo? A partir do sebo de boi, sebo bovino. Só que não, vamos dizer assim, ela foi mais uma emulsão, ok? Foi mais uma emulsão que surgiu então essa primeira pasta oleosa, mais em conta e branca, que seria no caso a primeira margarina aí na história. Só que obviamente, né, passou-se os anos, tudo mais, as indústrias foram desenvolvendo isso, né? Chegou aí pela Holanda, pelos Estados Unidos e a concorrência entre manteiga e margarina começou a crescer. Só que, obviamente, né, eu creio particularmente que essa primeira margarina aí não era nada agradável às pessoas da época. Justamente, né, eu aposto que o cheiro dela não era tão agradável assim e também acho que a textura, o cheiro, o sabor não fosse algo assim tão interessante, né, tão agradável às pessoas. Por isso que lá pelos anos, normalmente aí de 1902, por aí, um químico alemão chamado Norman, ele pegou, né, óleo vegetal, certo? Patenteou aí industrialmente um processo que pegava o óleo vegetal e conseguia fazer margarina com isso daí. Bom, agora aqui eu quero conversar com vocês um pouquinho do processo da margarina, certo? Porque obviamente, gente, esse contexto histórico é bastante interessante justamente porque se a gente for pegar ali pela primeira metade do século XX, com a crise econômica de 1929, a escassez da manteiga que foi ocasionada pela Segunda Guerra Mundial acabou, vamos dizer assim, proporcionando uma fabricação de margarina cada vez mais forte, certo? Então, por causa disso, que se necessitou de uma patente industrial mais refinada, melhorada na fabricação de margarina, e não simplesmente aqueles vindo do sebo, né, do boi e tudo mais. Então, necessitou refinar aí a fabricação de margarina, justamente aí pelas crises ocasionadas pela Segunda Guerra Mundial, onde as pessoas não tinham tanto acesso mais à manteiga. Mas vamos falar um pouco de química agora, certo? Creio que isso é bastante interessante para a gente entender o que significa aquela manteiga que nós temos ali. Tem todo uma manteiga não, né? Margarina que nós usamos, né? Praticamente aí todos os dias. Bom, gente, primeiramente queria conversar com vocês sobre essa ideia de óleo e gordura, ok? Bom, gente, óleo. Qual a diferença de óleo e gordura? Já se perguntaram nisso? No dia a dia, pense aí com vocês. Qual a diferença que vocês conseguem enxergar de um óleo para uma gordura? Assim, visível. Bom, a temperatura ambiente, você nota que o óleo ele é algo mais líquido, certo? Então ele tem uma textura mais líquida. Já as gorduras, né? Elas têm uma textura um pouco mais sólida, né? Podemos até dizer um pouquinho mais pastosa, diga-se de passagem, né? Então, sólida. Escrevi sódio, escrevi sódio aqui já. Então, sólida. Meio textura meio pastosa, certo? Sólida. Bom, também se a gente for ver, né, grande parte dos óleos, eles têm origem vegetal, certo? Eles têm origem vegetal. Óleo de soja, óleo de semente de girassol, óleo de coco, né? E a gordura, ela tem mais uma característica aí de ser de origem animal, certo? Não estou dizendo que não existam óleos ou gorduras de outras naturezas, mas a gente vê mais assim, com mais destaque os óleos de origem vegetal e as gorduras de origem animal. Agora isso daqui é mais nível qualitativo, certo? O que eu consigo enxergar, macroscópico, melhor dizendo, né? Mais macroscópico. Agora, por que será a característica do óleo ser líquido e da gordura ser sólida? O que isso significa para nós? Da onde que vem isso? Que explicação química podemos dar a isso?
Bom, primeiramente, óleos e gorduras, a gente vai estudar isso mais certinho dentro da playlist de bioquímica, mas já vale muito a pena a gente ressaltar isso daqui, né? Os óleos e as gorduras, elas entram na parte dos glicerídeos, certo? Dos lipídios. Então aqui são lipídios. Eu não vou escrever. Então são lipídios, né? Óleos e gorduras. E o que acontece? Qual que é a composição básica desses glicerídeos? É que eles são triésteres. Triésteres, professor? Triésteres. O nome é bem subjetivo. Triésteres. Ok? Quando chegar na parte de bioquímica, a gente entende mais certinho como é que funciona a formação desses triésteres. E o principal aqui, eu quero que você entenda, é que o nome já não diz muita coisa. Tri de 3 mesmo, e ésteres da função éster. Então, os óleos e as gorduras, elas nada mais são do que 3 ésteres grudados um no outro. Seria mais ou menos essa estrutura aqui. Então, aqui o primeiro éster. Desenhar aqui então para vocês, só para vocês analisarem. Vou desenhar aqui não um específico, certo? Vou desenhar apenas um exemplo aqui para vocês terem uma ideia. Então aqui, beleza. O nosso segundo éster na cadeia, 1, 2, 3, 4, 5. Vou desenhar não uma quantidade fixa, tá bom? O que muda um óleo, uma gordura, certo? É praticamente essa parte de cadeia um pouco mais longa aqui, certo? É isso aqui que acaba mudando, o óleo, vamos dizer assim. Bom, então aqui está um triéster. Triéster justamente pela presença aqui de 3 grupos ésteres na cadeia, certo? Então por isso o termo triésteres. E esses triésteres, eles vêm de uma reação onde um dos produtos principais são os ácidos graxos. Professor, o que é um ácido graxo? Bom, vocês conhecem, só que com um outro nome. Ácido graxo, gente, nada mais é do que um ácido carboxílico. Lembra-se dupla OH. Só que nesse caso, de cadeia muito longa. Certo? Então isso daqui seria um ácido graxo. É um ácido carboxílico que tem uma cadeia muito extensa, muito longa. Então te chama isso aqui de ácido graxo. E os ésteres, eles vêm exatamente desses ácidos graxos. A base fundamental deles é esses ácidos carboxílicos de cadeia longa. E o que acontece? Por que surge um óleo e uma gordura? Justamente por causa desse camarada aqui, desse ácido graxo, da qual dá origem ao nosso triéster. No caso aqui, ó, essa cadeia que eu representei aqui para vocês, ela seria um ácido graxo saturado. Como assim, professor? Pode perceber, ó, entre os carbonos não tem nenhuma dupla ligação. Ah, professor, verdade. Então isso aqui seria um que nós chamamos de ácido graxo saturado, certo? Ácido graxo saturado. O que acontece? Quando esses ácidos graxos eles sofrem uma reação de esterificação, eles vão formar esses triésteres. E nesse caso aqui, nós teríamos um triéster de cadeia saturada. Eu desenhei até aqui um triéster de cadeia saturada. E essa é a característica das gorduras. Então as gorduras, elas nada mais são do que triésteres de cadeia saturada. Então aqui, ó, uma gordura é formada, sua cadeia básica é ser saturada, não tem nenhuma dupla. Então nas moléculas de gordura, elas são saturadas. Certo? Elas são saturadas. Por isso que nós dizemos aquele termo, que às vezes aparece bastante, gordura saturada. É exatamente isso daqui, ó. Um triéster, gordura saturada. Certo? Isso daqui é uma gordura saturada, ou seja, é um triéster que tem cadeia sem dupla ligação.
Ok? E por que essa conformação das gorduras de serem saturadas deixa elas com a textura um pouco mais sólida? Isso aqui é bem fácil de explicar. O que acontece, gente? Como não tem nenhuma insaturação, nenhuma dupla ligação nessa cadeia, é como se essas cadeias elas conseguissem ficar mais sossegadas, entre aspas, certo? Então essas ramificações aqui, elas ficam mais sossegadas. E o que acontece? Elas ficando mais sossegadas, né, não tem duplas ligações prendendo elas, vamos dizer assim, elas ficam mais esticadas, mais abertas, assim, maiores, certo? E o que acontece? Essas moléculas ficando um pouco mais esticadas criam pontos, ó, de interações moleculares maiores dentro da sua cadeia. Então, como elas são mais esticadas, são maiores, são mais livres, vamos dizer assim, essas cadeias aqui, elas criam mais pontos para fazer ligação. Então, as moléculas de uma gordura, elas estão mais grudadas umas nas outras, porque as moléculas são maiores, são um pouco mais esticadas. E acabam que elas criam mais pontos que grudam uma molécula na outra. E por causa disso, as moléculas ficam mais grudadas, mais aglutinadas uma na outra, e acaba gerando um estado sólido. Então as partículas elas ficam mais grudadas, os triésteres ficam mais grudados uns aos outros, dando origem à estrutura sólida, certo? Então por causa dessa cadeia não ter duplas ligações, ser saturada, a molécula fica um pouco mais esticada, gruda mais umas nas outras, tem mais pontos de forças intermoleculares e a molécula fica mais grudada assim uma na outra, deixando ela no estado sólido, beleza? Professor, e os óleos? Por que eles têm essa textura líquida? Bom, pois então, os óleos, eles não vêm de origem de ácido graxo saturado. Pelo contrário, os ácidos graxos, dos óleos, eles vêm de ácido graxo insaturado, ou seja, que tem dupla ligação. Então, estou desenhando aqui algumas duplas, certo? Só para você conseguir enxergar. Então, esse aqui seria um ácido graxo insaturado. Então, a característica principal dos óleos, né, a cadeia deles, né, do ácido graxo originário que origina eles, é uma cadeia insaturada, que tem insaturações entre os carbonos, certo? Então, gorduras são saturadas e os óleos são insaturados, certo? Aí vai constituir o quê? Entre ésteres que vão ser insaturados, certo? Então, os triésteres aqui, eles vão ser insaturados. E já, né? E já não vão ser mais classificados aí como gordura, mas eles serão, nesse caso, considerados como óleos. Então, por exemplo, ó, esse ácido graxo que eu desenhei aqui, esse ácido graxo insaturado, ele vai dar origem a um triéster. Vou tentar desenhar aqui de novo, um triéster com cadeia agora insaturada. Certo? Então aqui, ó. Meu Deus, desenhei muito pequenininho. Olha só. Deixa eu dar uma melhoradinha. Então, praticamente isso. Os óleos, eles são feitos de cadeia que é insaturada. Eu não sei se eu vou conseguir desenhar certinho assim o tamanho, mas enfim, ok? Então aqui um triéster, tá aí, só pra gente conseguir visualizar. Então aqui ó, as insaturações aqui ó. Então isso aqui já seria, eu bato o olho, vi um triéster, vi insaturações, pode ter certeza, você está lidando com um óleo. Olhei para um composto, vi que tá tudo saturado, certo? Essas ramificações aqui estão tudo sem dupla ligação. Aí nesse caso você teria uma gordura. Então olhei para um triéster, vi duplas ligações nessas partes aqui de carbono, pode ter certeza, você está lidando com um óleo. Você não viu nenhuma insaturação, você está lidando com uma gordura. Beleza? Isso é bastante interessante, né? Que acaba que os óleos, eles acabam tendo, no caso, a presença de isomeria geométrica, né?
de cis e trans, né? Então eles teriam o caso de ter isomeria cis e trans, né? O isômero cis, isômero trans, mudar com a sua formação, né? Seu formato de cadeia, certo? Já as gorduras não teriam porque só é simples ligação. Então os óleos, eles têm insaturação na sua cadeia. E professor, por que você está dando todo esse baile inteiro, falando de óleo, gordura, hidrogenação? O que tem a ver hidrogenação com isso daqui? Bom, agora que você entendeu o que é um óleo e o que é uma gordura, eu posso chegar ao ponto de falar como é que se faz margarina. Ai, que delícia, professor. Receitinhas caseiras, né, pra quarentena. Nem sei quando você vai assistir essa videoaula aí, né? Em que ano que você vai assistir isso daqui, mas por enquanto estamos em 2020, num período de quarentena, mas tudo bem. Olha só. Como é que foi então desenvolvido, né, por Norman? Lembra aquele Norman lá que eu falei, que pegou em 1902, pegou óleo vegetal para fazer margarina? Então, ele pegou então uma estrutura como essa daqui, ó, de um óleo vegetal, certo? Então ele pegou aqui a estrutura de um óleo vegetal e ele fez hidrogenação nesse camarada aqui. Sério, professor? Sério? Ele hidrogenou esse óleo vegetal. Mas por que dá para fazer hidrogenação? Ué, gente, olha o tanto de dupla ligação entre os carbonos aqui. Mas é verdade, né, professor? Isso. Então, eu posso fazer hidrogenação nos óleos, porque eles têm essa dupla ligação. O que consiste a hidrogenação mesmo? Simples, né? É a quebra da dupla ligação para adicionar hidrogênio. Então, eu posso fazer uma hidrogenação tranquilamente nos meus óleos aqui. Aí nos olhos, né, professor? Cuidado com a vista, catarata, professor. Não tem nada a ver com isso. É óleos, não óleos, né? Então, olha só. Então, eu vou fazer aqui a hidrogenação justamente porque eu tenho essas duplas ligações aqui. Então, ó, no caso, ia se romper todas essas duplas e eu ia colocar hidrogeninhos nesse lugar dessas duplas aqui, onde se rompeu as duplas, eu ia jogar um monte de hidrogênio. Então aqui aconteceria N hidrogenações, certo? Várias hidrogenações, e que daria origem ao quê? Ao quê? Ao quê? O que vai formar? Simples. Agora aqui nesse caso, eu quebrei as duplas, vai me levar ao quê? A uma cadeia saturada. Ou seja, que tem aspecto de uma gordura. Ou seja, o meu óleo vegetal, que aqui está no estado líquido, ele, depois da formação da reação, eu teria uma pasta sólida. Uma pasta sólida com textura de gordura e não mais de óleo, certo? Não teria mais textura de líquido, mas sim de algo mais pastoso. Então agora eu transformei o meu óleo vegetal em o que nós chamamos de uma gordura vegetal, ou também a chamada gordura hidrogenada, certo? Que todo mundo diz os riscos dela aí, beleza? Então olha só, aqui então eu formei o que nós chamamos de gordura hidrogenada, certo? Eu não estou colocando o mesmo número de carbonos, tá, gente? Se vocês contarem aqui na segunda de baixo com a primeira de cima, eu acabei nem contando, eu só estou mostrando para vocês a estrutura mesmo, tá? Então relevem aí se não tiver o mesmo número de carbonos em cima e embaixo. Né, patrulha canina que tá latindo igual um louco aqui na casa do vizinho? Isso, né? Duro vida de professor virtual, viu? Meu Deus do céu. Mas vamos, né? A vida pedagógica é assim mesmo, o professor sofre, mas eu amo meus alunos, é isso que importa. É isso aí. Então, olha só. Perceba aqui, minha galera, que nós vamos formar agora uma estrutura que é saturada, certo? Uma estrutura que é sem duplas ligações, né? Então aqui vai formar a nossa gordura hidrogenada, certo? Que foi hidrogenada. E adivinha quem que é essa linda aqui? Adivinha quem que é essa apetitosa aqui, gordura hidrogenada? É a nossa amiga margarina, entendeu? Então tá aí, é assim que se faz margarina, beleza? Que evolução, hein? De sebo de boi para agora óleozinhos vegetais hidrogenados que viram gorduras hidrogenadas. É a nossa amiga margarina.
certo? E eles extraem, né, gente, de óleos vegetais, né? Tem bastante, eles pegam de semente, né? Esses óleos vegetais aqui, eles fazem extração por solvente, faz toda um processo para conseguir tirar os óleos dessas sementes, né, castanha, tudo mais. Eles arrancam então esse óleo por meio de processos de separação de mistura e eles conseguem hidrogenar esses óleos aqui e virar a margarina que nós conhecemos. Show de bola? Bom, gente, a hidrogenação é exatamente isso. Creio que uma das maiores aplicações dela seja a fabricação da margarina. Ok? É um contexto muito legal, muito interessante, histórico, industrial e cotidiano também desse assunto. Praticamente, então, gente, a hidrogenação ela vai consistir nisso. Eu quebrar a dupla ligação e adicionar hidrogênio com a ajuda aí de pressão, calor e de um catalisador metálico, no caso o níquel, platina, certo? Bom, gente, então era isso por essa videoaula. Espero que você tenha entendido a hidrogenação, o contexto histórico um pouquinho bem breve, mas importante da hidrogenação na fabricação da margarina. E na próxima aula nós vamos continuar falando sobre as outras reações de adição também aí nos carbonos, nas cadeias que tem carbono fazendo dupla com outro carbono. Beleza? Então acompanhe a nossa próxima videoaula.